Programa não recomendado para menores de 10 anos. ZX81, Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Mas antes de falar, vamos falar da matriz, acho que já começamos a introduzir o assunto. Vamos evitar de fugir. Matriz de pontos. Tecnicamente, matriz de pontos, matricial. É um tipo de tecnologia que uma cabeça de impressão ela é composta por uma certa quantidade de agulhas dispostas verticalmente e que comprimem a fita entintada contra o papel, desenhando caracteres a partir desse padrão de pontos. Esse padrão de pontos é armazenado em ROM. Normalmente, assim, em muitos casos, a impressora tinha mais de um conjunto de caracteres em ROM. Né? Ou então, dependendo do caso, quando você colocar a impressora em modo de impressão de gráficos, a cabeça de impressão passava a ser controlada diretamente pelo computador. Aí desenhava qualquer coisa. A primeira impressora matricial foi criada pela OCK, também em 68. Sim. Lembrar que a da Seiko era uma coisa para as Olimpíadas, né? Isso. Mas não foi a primeira impressora comercial. Aliás, tem uma foto aí, vamos deixar no show notes, que ela é bonita. E, inclusive dá pra ver as agulhas, literalmente. Gente do céu, que é isso? Meu Deus do céu. A gente, só porque realmente parece um protótipo. É um protótipo, literalmente. É um protótipo. A primeira impressora comercial foi a Centronic 101. Eu acho que 72, eu comi aqui o ano. Década de 70. 1970. Foi fabricada pela Centronics Data Computer Corporation e que pesava simpáticos 70 quilos e 300 gramas e que, não satisfeito com isso, a Centronics 101 ela tinha duas maneiras de se conectar a um computador. O padrão era a conexão na porta paralela. Centronics. Então, por acaso, o padrão Centronics. Ou, se você não tivesse como, você podia usar uma porta serial para imprimir. E, enfim, o pessoal do Beat Sabers, eles tiveram a pachorra de digitalizar pra gente o manual da Centronics 101 e a gente vai colocar aí pra vocês lerem. Não só isso, o manual tem o esquema da impressora. Se caso de atolão de papel, você mesmo conserta. Aliás, César, 70 quilos. 70 quilos e 300 gramas. E parece que a caixa onde ela vinha, que era uma caixa de madeira com vários pregos segurando a caixa, fazia todo o conjunto pesar 90. Outra pioneira das matriciais foi a nossa já conhecida Digital Equipment Corporation, né, conhecida como DEC, também ali por perto. Né? A Centronics era de New Hampshire, a DEC era de Massachusetts. E na mesma época a DEC lançou a série LA de impressoras matriciais para servir de acompanhamento da linha de mini computadores PDP, porque afinal de contas todo computador que se prezava tinha a sua impressora. Tinha que imprimir alguma coisa, senão não era computador de verdade, né? Fazer o par, né? Exatamente. Tanto a Centronics 101 como a DEC LA, eles trabalhavam com cabeças de impressão de 7 agulhas, o que rapidamente foi superado porque o pessoal descobriu que colocando 2 agulhas a mais tinha melhor definição dos caracteres, portanto a impressão ficava mais legível, e até que em algum momento o pessoal partiu logo para a ignorância e meteu 24 agulhas na cabeça de impressão. Sempre lembrando que mais agulhas, mais definição dos caracteres. E mais barulho. As impressoras matriciais, elas também imprimiam em cores, né? Você tinha 2 formas de se imprimir colorido na matricial. Uma era a forma mais óbvia, né? Você colocar uma fita de impressão de outra cor. Isso era possível, mas alguns modelos de impressora foram, digamos que, aprimoradas pelo fabricante com o suporte a uma fita entintada de 4 cores e um mecanismo que permitia a impressora escolher com que cor ela ia imprimir. Claro que, obviamente, a impressão demorava 4 vezes mais tempo para ser impressa, né? Porque ela tinha que imprimir 4 vezes na mesma linha. Geralmente esse trabalho era feito pelo driver de impressão, que cuidava de decompor o teu trabalho em seus componentes em CMYK e imprimir um de cada vez.
Interessante que as impressoras matriciais elas tiveram uma predominância intensamente japonesa, né? Muito japonês. Digamos, tanto com a empresa mãe quanto a subsidiária disfarçada. Tipo, a Seikosha, que também era do grupo Seiko, também era, digamos, uma segunda linha da Epson. A Zoki, a Star, Brother e por aí vai. Talvez a impressora mais conhecida desta época é realmente a MX-80 da Epson, né? Que literalmente virou um modelo de referência. Os modelos se diziam compatíveis com a MX-80. Sim. E aqui no Brasil, né, quando a reserva do mercado, nós tínhamos fabricantes nacionais, né, como a Elebra, a Eugene, a Graphics e até a Rima, que fabricavam as nossas impressoras para cá. A Elebra chegou, inclusive, a fabricar impressora laser, né, já no começo da década de 90, e a Eugene, se eu não estou enganado, ela fez uma parceria com a japonesa Canon para trazer jato de tinta. Depois ela desistiu dessa vida e a Canon entrou de forma independente. Bom, agora vamos fazer algo menos barulhento? Chega de impacto. Sem impacto fulminante. Quer dizer, já que ela não tinha o barulho do impacto, ela resolveu inventar técnicas diferentes para irritar as pessoas, né? Essa eu vou deixar para o Ricardo começar. Bem, impressões matriciais também. Era possível imprimir em cores com as matriciais. Não, estamos já de tinta já. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida. Jato de tinta. Pessoas jato de tinta do inferno surgem na década de 50, mas começam a ser usadas comercialmente nos anos 70 do século 20. Qual é a ideia? Na cabeça, você tem várias saídas de tinta, né, vários tubinhos, e você tem diversas variações nesses tubos. Conseguir diferentes quantidades de gotículas de tinta. Então tem um gerador de gotas que puxa a tinta do reservatório, gera a gota e, de acordo com a necessidade, ele atira aquela gota de tinta por um daqueles buraquinhos do cabeçote. Tecnicamente ela cospe no papel. E aí utilizar os cartuchos com tinta das quatro, usar ou impressoras que tenham 4 cartuchos de tinta ou um cartucho que tem um preto e um colorido, você consegue com isso misturando as cores que você vai obter uma gama bem variada de cores. Houve até um modelo de impressoras que da HP que tinha 4 cores no colorido. Não, 5, né? Tinha o CPYK e tinha mais um para fazer sabe lá o quê. Não, existem impressoras. Meu pai teve uma jato de tinta que tinha 6 cartuchos. Ela tinha mais 2 cores que eram mais para impressão fotográfica. Foi um desperdício de dinheiro. Então, a primeira impressora jato de tinta do pessoal foi a ThinkJet, da HP, depois pela marca até hoje usada DeskJet, né? Lançado em 1984. Era uma impressora que imprimia 150 caracteres por segundo, só usava formulário contínuo e era compatível com a Epson MX-80. Que negócio é esse? Se você olhar a foto da ThinkJet, você vai achar que era uma impressora matricial. Inclusive, a parte divertida, ela fala que ela é uma impressora indicada para você usar no seu Apple IIc ou no seu PC Junior. Eu vi agora a impressora, cara, toda a cara de matricial. Toda a cara. E aí, como já citei, 4 anos depois saiu a primeira DeskJet e em 1990 a icônica, famosa DeskJet 500, que tem gente que se bobear tem até hoje. Era uma boa impressora. Sim, uma ótima impressora. Gente que adora a DeskJet 500 e tem. E a partir do ano de 1996 aí a HP ficou maluca, né? Ela desembestou e literalmente a cada semana sai uma impressora nova. Eles soltam um modelo de impressora toda um atrás do outro. Em 96 a HP virou fábrica de tinta, né? Ela assumiu como fábrica de tinta. A impressora ela vem de curtição. Comparando com as matriciais, elas são bem mais silenciosas, tem uma qualidade de impressão muito melhor, tanto que teve as matriciais de 24 agulhas e elas simplesmente sumiram. A HP 500 ela tinha 50 furinhos na cabeça de impressão dela, né? 50 agulhas, por se dizer. Eu acho que as atuais não estão muito longe disso, porque... Não, são mais. A impressora com 200. Nossa! Tem impressora por aí, com mais de 100, 200. Mas, assim, não vamos entrar na ideia do modelo de negócio que eles trabalham, que eles vendem a impressora tomando prejuízo, que eles ganham dinheiro vendendo cartucho, e aí o pessoal que trabalha com recarga, essas coisas todas, ou o modelo impressora cara, cartucho barato. Isso aí é um bate-papo para pensar, interessante, para quem quiser, tiver curiosidade de pensar sobre isso, mas aí foge completamente do nosso assunto, desvirtua completamente, né? Agora, a jato de tinta, essa ideia, essa tecnologia é usada
para várias outras tecnologias, como soldar placas de circuito impresso. Agora, aplicar células vivas. Tem uns sensores orgânicos que utilizam células e elas são utilizadas para fazer a colocação das células nos lugares específicos. É um troço meio bizarro, é bem Blade Runner. Já estamos no ano pós-Blade Runner, então já podemos usar essas coisas. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Isso me lembra um aparelho que eu vi hoje, anunciado num crowdfunding, que é um aparelho para montar placas de circuito impresso. Você tinha a placa de circuito impresso, tem uns componentes, um equipamento que vinha, ia pegando os componentes por sucção e ia colocando. Você programava e ele ia montando a placa, montando o PCB e colocando os componentes todos no PCB. Olha, a versão doméstica dos robôs que eles já usam para isso. Então eu vi isso hoje, anunciado no embarcados.com.br, e dali veio um lançamento. Coisa básica, barata, $725. O mais barato do crowdfunding. Sim. O mais barato, sim, que assim, é funcional, porque tinha umas outras lá, tem um pouco mais barato, mas era o seguinte, a impressora não está completa, tá? Então, já vai sabendo que vai faltando coisa, então vai ter que gastar. Mas, digamos, o modelo desse equipamento mais funcional, $725. Mas aí tá bom falar de impressora jato de tinta? Impressora que cospe tinta no papel? A gente pode citar rapidamente, a Apple chegou a comercializar modelos dessas de impressoras da Canon, como a marca Apple Writer. Você também podia utilizar essas máquinas, muita gente utilizou essas máquinas em equipamentos de 16-bit, em Atari ST, em Amiga. Em máquina 8-bits, não, porque elas já estavam um pouquinho mais além. Mas elas alguns modelos aceitavam a linguagem de impressão da Epson, né? Alguns modelos da Epson, o ESC P2. Eu cheguei a fazer um programa que imprime tela de screen 12 no MSX numa impressora padrão PCL HP. Tem que ver onde foi parar isso. Algumas têm suporte ao ESC P2, né, para poder fazer impressão. Alguns não, as da Epson. Tá, tudo bem, mas não são todas mais da Epson que tem. Mas algumas Epson têm suporte. E aí, velhos problemas que a gente fala do entupimento de cabeçote, que a gente já citou. A Epson tem entupimento de cabeçote. E o formato... Sim, a minha morreu sufocada, não se esqueça disso. Pois é, né? A minha já teve o cabeçote limpo no ano da graça 2018 e no ano da graça 2020 no início vai ter que ser limpo de novo. Porque é um caminho sem volta. Limpar cabeçote é um caminho sem volta. Pois é. Só acaba quando a impressora te mandar de vez para o inferno. Ou você fizesse primeiro com ela. Ou você cometeu uma impressora CID. Putz, que nome horroroso. Horroroso, gente, que inventei. Eu sou contra a inteligência. Vamos seguindo aí, vamos falar de tecnologia. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de laser. Laser é o futuro. Sim. Laser é sempre futuro, não importa quando. Eu me lembro de uma matéria no jornal, eles falando, laser, uma solução em busca de um problema. Tá aí uma das soluções, né? Laser é presente, mas é futuro. Pois é. O mais interessante da impressora laser é que ela funciona muito parecido com uma copiadora. Só que a copiadora, ela lê o documento original, em termos analógicos, e polariza o cilindro para que o toner da copiadora prenda no cilindro e depois prenda no papel. A impressora laser, como é que ela faz? Ela escreve no cilindro a partir de um feixe laser. O feixe laser polariza o cilindro, polariza o papel, escreve lá, ponto. Está impresso. Vale lembrar para quem não entendeu, só a ideia é o seguinte: você tem o cilindro, né, um cilindro fotossensível, a laser grava ela na verdade é uma impressora de página, né? Uma página inteira. Aí ela grava no cilindro o feixe de laser, aí é borrifada, eu tô falando certo? A borrifada a tinta, né, que é tinta em pó, no cilindro. Não é tinta, é literalmente pó, não é tinta, é um plástico. É um polímero. Ele gruda no cilindro, depois ele gruda no papel, e o papel entra dentro do fusor, que literalmente derrete o pó, que é um plástico, e ele gruda em definitivo para sempre, por toda a eternidade, mais 15 minutos, na folha. Na folha. Se passar rápido demais, não dá tempo de grudar, se passar lento demais, pega fogo. Isso que é a parte mais divertida. Isso é legal. Então, nas laser coloridas, que já sai do nosso ponto de corte, esse procedimento é feito 4 vezes, porque para cada uma das 4 cores compõe, né, o padrão CMYK, né? 4 vezes, passa a primeira, segunda, terceira e a quarta, são 4 toners, são 4 conjuntos a passar. E você tem que ter 4 cartuchos de toner, e você tem que ter 4 cestinhas cestinha de lixo de toners que eles não colocam. Porque se o toner que não gruda no papel, ele cai numa lixeira, que é aquela parte
parte da impressora laser que todo mundo esquece que existe, até o dia que ela entope. Não, mas a jato de tinta também tem. A minha eu tive que limpar há pouco tempo. Também tem isso para descarte de tinta. Bem, para contar um pouco da história, remontamos a 1969, onde um cidadão cujo nome era Gary Starkweather, Skywalker? I am your father. quase, Gary Starkiller, desculpa, Todo mundo gosta de nave. Gary Starkweather, que trabalhava no departamento de desenho de produto da Xerox, teve essa ideia de usar o laser é o futuro, né, para desenhar a imagem para ser colocado, gravado no cilindro da impressora. Tipo, ele bateu a cabeça, em vez de pensar no capacitor de fluxo, ele pensou nisso. No ano seguinte, ele foi transferido para o Park Labs, né, o laboratório de pesquisa de Palo Alto da Xerox, o mítico Park Labs. Recém-inaugurado, tá? Isso. E, junto com mais dois cidadãos, o Butler Lampson e o Ricardo, Ronald Ryder. a Xerox estava achando que ia fazer vários produtos quando criou o parque. Sabe de nada, inocente. Então, junto com esses dois cidadãos, Butler Lampson e Ronald Ryder, eles pegaram uma fotocopiadora da Xerox, a Xerox 7000, e transformaram ela na primeira impressora laser, que é a Xerox 9700. E vendeu bem. Aliás, era essa impressora que deu o rolo com o Stallman? Sim, essa é. Depois eles também ofereceram uma impressora dessa lá pro MIT e eles precisavam fazer o monitoramento. A Xerox falou que não, vocês não vão poder olhar nosso software. Aí o Stallman não curtiu isso, aí resolveu criar um mundo de software livre só pra ele e os amigos. E aí ele chutou Aliás, na barranca. colocamos mais uma coisa no grande PowerPoint do parque, né? Indiretamente, né, o Parker tem uma certa responsabilidade no início do movimento do software livre. Muito bom, Parker, muito bom. Tá vendo o que vocês fazem? Então, vai. Não, você vai falar que esse senão é um podcast de piada sem graça, envolvendo o Parker. Então, já em 72 saiu a Xerox 1200, ela era baseada na copiadora na Xerox 3600. A Xerox também adorava botar número, né? Não era achando que essa IBM, né? Ela lançou essa impressora, a primeira laser comercial, e em 76 a IBM lançou a sua laser, que é a IBM 3800. Aí vem aquela coisa que você deixa até cair uma gota de veneno ao falar, né? IBM sempre segundo lugar. Opa! E o objetivo de começar a substituir as impressoras de linha dentro dos CPDs, né? Porque data center é uma coisa do seu tempo, coisa de garotinho juvenil. Data center é o escambau. Aqui é centro de processamento de dados. Porque os caras da IBM estavam cansados de ficar gritando dentro do CPD para falar com os funcionários. Bom, mas esse não é um podcast sobre na história de CPD e sobre veneno. Sobre veneno, e esse não é um podcast sobre eu ficar falando toda hora, esse não é um podcast sobre isso. Né, mas é uma grande curiosidade, né? Inspirada nesse sucesso da Xerox com a série 9700, os japoneses lá da Canon, eles, poxa, você também pode fazer um negócio desse. E eles resolveram fazer pensando em outra coisa. Resolveram fazer uma impressora de mesa de baixo custo, a Canon LBP-10. Depois eles sofisticaram um pouco esse modelo, né? Lançaram o LBP-CX, que usavam um motor de impressão, né, todo aquele conjunto, cilindro, fusão e companhia, que eles chamaram carinhosamente de Canon CX. Só que assim, nessa época não tinha MSX ainda, e a Canon, ela não tinha muita experiência em fazer venda pro usuário direto, no usuário final. Não que tenha melhorado muito. Não melhorou. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas assim, ela, poxa, vamos tentar fazer umas parcerias com as empresas do Vale do Silício, né, as startups de lá, e ver se eles se eles se interessam. Aí eles contactaram 3 empresas lá da região 3 startups, né? Contactaram a Apple, contactaram a HP e contactaram a Diablo Data System. Obviamente que a Diablo recusou essa oferta Canon, por algum motivo. Ai, caramba! Pra quem não lembra, a Diablo Data System era uma subsidiária da Xerox, desde 72. Os japoneses não fizeram dever de casa. Ou seja, eles ofereceram um produto para concorrente. Acontece. A HP já não era uma startup na época, né? Era uma empresa, mas já era uma empresa do Vale do Silício. Era uma empresa do Vale do Silício. Startup mesmo aí, a novidade era a empresa dos 2 Steves, né? E ainda assim já não era nenhuma garotinha juvenil. Não, já era. Os caras não iam cruzar o oceano para falar com empresa de micro, pequeno porte, com jovem de patinete. Aí, né, em 84, utilizando o motor da Canon CX e um software que ela mesmo desenvolveu, o Coffee HP PCL, né, a HP lançou a LaserChat. E no ano seguinte, né, fala você. No ano seguinte, a Apple fez o mesmo, pegou, baseado na Canon CX, lançou a Apple Laser Writer, mas essa já usando uma linguagem de descrição de página, que é o PostScript, que é desenvolvido pela Adobe Systems. Adobe, a mesma do Photoshop, sim. No mesmo ano. PDF.
e do PDF. No mesmo ano, a Aldus lança o Aldus PageMaker, que foi usado junto com o Macintosh e a LaserWriter, ou seja, abriu aí a porteira, abriu-se aí a comporta e lá vem o Desktop Publishing, né? E lá se vai a Desktop Publishing aí a 3x4 comendo solto. É que foi quando explodiu essa ideia de você fazer o cardápio do restaurante na sua casa. Exatamente. Mas, pulando um pouquinho de tecnologias, uma coisa... Não, isso que a gente esqueça. Guarde 1985, a gente vai voltar esse ano ainda. Sim. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane. Agora sim, vamos esquentar as coisas. Sim, impressora térmica. É quase igual a garrafa térmica, né? Não. Não. A impressora térmica, ela não mantém o café quente. É uma pena isso. A impressora térmica, no final das contas, ela funciona muito parecida com a matricial. Também usa a agulha batendo no papel, só que a fita entintada ela é substituída por um papel reagente, no caso o famoso papel de fax, ou se você tiver uma ZX Printer, o papel preto tratado com uma fina película de alumínio que evapora ao contato com a agulha. Quando a agulha dá porrada, o alumínio evapora e imprime. Aquele cheirinho de câncer no ar, né? Existiram algumas impressoras semelhantes para o MSX vendidas no Japão, que eram térmicas, mas que usavam uma fita com material plástico que se fixava em folhas de papel comum. Você podia imprimir com papel especial, né? Mas se você quisesse o papel comum, você usava aquelas fitinhas chechelentas. A FSPC1 do Turbo R, as FSP, alguma coisa lá, que elas fizeram para todos os... que principalmente a Panasonic lançou, elas eram impressoras térmicas, mas também eram ditas como impressoras de 48 agulhas. Eu acho que a do MSX2, eu acho que elas eram de 20 e pouco, né? A do Turbo R em particular, que é 48, a FSPC1. Eles quiseram abusar um pouco. Porque, inclusive, é quase a resolução gráfica da contemporânea HP500, né? Sim, eu bem queria ter uma impressora dessa, mas o problema é que não tem espaço para ter. Algumas dessas impressoras, uma fita de material plástico preto para impressão e etiqueta, geralmente são usados nas impressoras de peso de balanço do mercado. É coisa que vai molhar, eles trabalham com isso. Ou aquelas impressoras de etiqueta de crachá, né? As impressoras Zebra, elas também trabalham com isso. Elas usam uma fita de plástico que é quase o funcionamento da impressora do MSX, né? Só que a gente tem lá no trabalho, tem uma DTC 1000, se não me engano, DTC 100 da Fargo, tanto que para impressão de cartões plásticos, ela usa um ribbon, que é um material plástico, né? Uma fita de material plástico para fazer impressão. Ela também é térmica. Sim. E a impressora é engraçada que ela é pequenininha assim, ela parece um cubinho, mas ela só imprime aquilo ali. Só imprime no caso, no nosso caso é uma impressora de cartão PVC. E aí, vamos para as interfaces? Vamos para as interfaces. Óbvio, a impressora tinha que ser conectada ao computador, e a conexão entre o computador e qualquer periférico é utilizando uma interface, né? Começando pela interface paralela, famoso padrão Centronics. Sim. Na interface paralela, vocês lembram os dados enviados byte a byte, 7 bits, ou acho que são 7 ou 8 bytes, 8 bits, né? Ela é uma porta mais fácil de fazer por esse motivo, né? Um circuito mais fácil, mais rápido. E era a porta padrão, foi a porta padrão do Atari ST, do Amiga, PC, MSX e dos Apple II aqui no Brasil. O pessoal comprava, como é assim, na época da reserva de mercado, as impressoras, era raríssimo você encontrar uma impressora serial, geralmente você comprava paralela mesmo. Pois é. E duas observações. A primeira é, o Stand 1000
eles utilizaram a porta paralela padrão, mas o conector era um conector ED, não era um conector Centronics nem um DB25. Economiza solda. Economia porca. Isso. E alguns computadores, como o nosso queridíssimo Expert, eles usavam um conector reader na porta de impressora. Mas era em paralela. Mas aí, se você quisesse, você podia comprar aquele espelhinho de placa-mãe de PC para você colocar. Você colocava, você tinha um DB25 do outro lado. Isso o pessoal descobriu muito tempo depois. Mas vamos... E, claro, toda vez que alguém fala interface paralela, você tem que falar interface serial, porque esse é o equilíbrio do universo. Né? Se bem que não existe a PB, não, Universal Parallel Bus, existe a Universal Serial Bus, mas enfim, isso é outra história. Não. A interface serial, ou algo parecido com serial, como a famigerada porta IEC dos Commodore de 8 bits, né? Sempre lembrando, você manda os dados bit a bit. Tem que ter o circuito de controle de fluxo, todas essas frescurebas para que ninguém se embanane no meio do caminho. E, portanto, era mais tudo era mais lentinho. E aí vem duas observações. A primeira é, o Apple II e o Mac usavam, por padrão, impressoras seriais, mas como o Giovanni observou, no Brasil os Apple II usavam interface paralela porque boa sorte de você encontrar uma interface serial que não custasse tipo 10 rins. A interface serial era fácil de achar, pelo menos achar a impressora. Não, impressora? Um interface serial que não custasse os olhos da cara. Sim. Muito difícil de achar. Eu lembro de ver anúncio, falar, vai ter uma versão da impressora tal, por exemplo. Lembro quando saiu aquela mini impressora Alpha Printer, que imprimia em 40 com uma bobina de papel? Anunciaram que essa é uma versão dela serial. Tô esperando até hoje. Quero ver. Espera acertado quem pé cansa. E quem também utilizava a porta serial, quer dizer, enfim, é nova serial. Os famosos TR-80 Color Computer, eles usavam a porta de cassete, que era a porta serial, como porta para conectar impressoras seriais. Que doido. E aí você pergunta, e o tio Clive? A resposta é, ele criou a interface dele. Na verdade, você ligava a ZX Printer, que era a impressora já própria, no próprio porta de expansão do espectro, que se explora você. O problema é seu. O ASS acabou. Chegaram a copiar as ZX Printer no Brasil? Não. Não, acho que não. Acho que a Microdigital trouxe alguma para mostrar, mas nada. Ela ventilou fazer uma coisa com a TK Printer, né? Ventilou. Mas, que eu me lembro, não foi feita não. Só foi demonstrada. Provavelmente era uma ZX... Não tinha como trazer aquele papel com aroma de câncer. Provavelmente eles iam trazer a impressora... Eles pegaram uma ZX Printer, trocaram o ZX pro TK e mostraram alguma feira. A gente sabe muito bem que entre o marketing e a produção existe um longo percurso. Bom, e já falamos... Existe a vida real. A vida real. Isso. Existem limitações do mundo real. Exatamente. Acorda, Simone! Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Morou! Bom, falamos de impressora, já falamos das tecnologias de impressão, já falamos da interface, vamos falar dos padrões. Padrão de caracteres, né? Todos! Né? Padrões e códigos e protocolos de comunicação, código de controle. Na prática, a não ser que você tivesse uma impressora de mainframe IBM que imprimia em EBCD, que você tinha que fazer isso rodar no seu ZC81. Eu vou contar uma coisa pra vocês, caso vocês não saibam. No mainframe não existe nem line feed, tá? Nossa. Toda linha tem 80 caracteres. Uma linha em branco tem 80 espaços. Basicamente, todas as impressoras conhecidas pelo ser humano usavam codificação ASCII ou alguma variação tipo as impressoras PETSC para os Commodore de 8 bits. Eu acho que devia ter uma impressora TASSI para os Atari de 8 bits. Sim, também. Mas são variações em cima do ACE. É óbvio que tem uma série de coisas que o padrão ACE não contempla, o padrão, e precisa colocar. Por exemplo, código de controle. Ele tinha os códigos de controle, código para cor, código para selecionar a fonte. Não, isso aí ele não fazia. O máximo que ele fazia era dar enter, voltar o carro ao começo e botar um caractere. Acabou. Avanço de linha, retorno do carro. São esses caracteres de controles que já existiam no Telex e foram herdados pelas impressoras. Sim, eram necessários, né? As impressoras foram ganhando recursos, né? Isso. Sim. E, portanto,
Ricardo, o que aconteceu? E aí precisavam incrementar a forma de se falarem com a impressora, né? Então cada fabricante fez a sua forma de comunicação e aí as portas do inferno já estavam abertas, foram um pouco mais escancaradas, porque aí começou a virar a zona. Abrir as janelas agora. Abrir as janelas do inferno também. Então, cada um fez as formas específicas. Na matricial, o padrão que acabou se tornando padrão de fato era o padrão ESC-P da Epson. Outros fabricantes emulavam. Até a HP emulou, né? E virou assim depois o padrão ESC-P2. E aí, para você se comunicar com a impressora. Vale lembrar que, duas observações. Na IBM, as ProPrinter tinham seu padrão próprio. Eram matriciais que elas vendiam, não necessariamente para mainframe. E as impressoras japonesas para MSX seguiam o seu padrão, que era completamente diferente do ESC-P. Aliás, se alguém souber alguma documentação sobre isso, eu gostaria muito de ler, para saber que diabo de padrão é esse que eles usam. Não dá para entender muito bem, não. No caso, para laser, o que virou mais ou menos o padrão foi o PCL, que era a linguagem de descrição de página criada pela HP. Isso não é bem uma regra, dado que existem em algumas impressoras, talvez mais antigas, já tinta laser da Epson, ela tinha o padrão ESC-P implementado. E a HP implementou uma parte do PCL, não completamente. Lembrar que a laser, né, a laser é uma impressora de página, o PCL é uma linguagem para descrição de página, e eles implementaram uma pequena versão do PCL, ou seja, alguns recursos do PCL, como você precisava trabalhar com a página inteira para desenho, não funcionavam, obviamente, na JetTinta. Mas tiver, então se o teu programa precisava de algum programa especial feito exclusivamente para o seu modelo de impressora ou família impressora, era o que você usava, ou seja, instalar o driver de impressora, poder fazer a comunicação entre o hardware e o teu sistema operacional ou o software que você estava usando. Um outro cara era o PostScript. O PostScript foi a linguagem de gestão de página, tal como é a PCL, né? Foi desenvolvido pela Adobe e que tinha como objetivo juntar todas as tribos, quer dizer, unificar, pagando os devidos royalties, é claro, os formatos de impressão para todo mundo imprimindo, falando uma língua só. De todas as tribos, povos e raças, né? Junta tudo num lugar só. Mas o esperanto das impressoras. Todo mundo pagando royaltiezinho para Adobe. Aliás, outro dia eu estava falando que no grupo de WhatsApp de MSX, eles estão falando sobre PostScript, né? E gente dizendo que dá para fazer umas coisas meio mirabolantes, né? O PostScript é quase praticamente uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação. Eu conheço uma pessoa que ele tinha uma agenda. Era um programa em PostScript, você apenas que você definia qual era o ano que você queria imprimir e ele literalmente gerava um arquivo PostScript para a fotocompositora que era toda a agenda daquele ano. Nossa. E aí, já que a gente citou a Adobe, falar para os garotinhos pra turminha aí que adora brincar de Lightroom, After Effects e Photoshop, que a Adobe foi fundada por dois cidadãos chamados John Warnock e Chuck Gretchen? Quase Gretchen. Para com essa sacanagem! Chuck Gask. Em 1982, eles saíram do Park Labs, onde eles trabalharam num projeto de criar uma linguagem de descrição de página para as impressoras laser da Xerox, o projeto Interpress. Então, eles saíram de lá, junto com mais 3 cidadãos, o Ed Taft, o Doug Brotz e o Bill Paxton, não é o ator, eles simplificaram a ideia do Interpress e criaram o PostScript, que chegou ao mercado em 1984. Trabalho intenso. Fundaram a Adobe em 82, 84, lançaram o PostScript. Nessa mesma época, o Steve Jobs veio conversar com eles para ver se dava pra adaptar esse negócio, esse tal de PostScript. Por algum motivo, né? Para que forma que ele controlasse impressoras laser, impressoras de página. E aí, depois de muita briga, muita queda de braço... na verdade, ele foi lá conversar com o pessoal da Adobe, né? Não, porque vocês têm que implementar o PostScript de vocês para impressora laser, por algum motivo que não precisamos contar aqui, porque todo mundo já está sabendo. E nessa época, inclusive, ele comprou ações, assim, ele deu todo o incentivo que eles precisavam para portar o PostScript para lasers. Hoje em dia, na prática, as impressoras elas recebem um grande bitmap do que tem que ser impresso e ela imprime. Então foi tirado das impressoras tudo, até o suporte a característica que foi tirado as linguagens de descrição, tudo. Então basicamente o que chega na impressora é uma imagem da página. E a impressora se vira aí, a impressora imprime. É uma simplificação tanto quanto pesada, né? Mas é uma expressão quase grosseira. É feita com as impressoras. Você coloca toda a inteligência no driver, né? Sim.
Bem, sobre papel, vamos falar sobre papel? Não, né? A gente já falou de papel já. Falando rapidamente de papel, a forma contínuo, folha de papel 4, papel maço, papel ofício, papel térmico. Tá falando de papel lá atrás, falamos um pouco nesse episódio. No episódio passado nós falamos sobre dispositivo de armazenamento, a gente falou de papel. Qualquer coisa vocês vão lá e assistem as temporadas de Casa de Papel e fica feliz com isso. Vai cantando Bella Ciao e tá tudo muito feliz. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Algumas curiosidades. As impressoras de sublimação por cera seguem uma técnica parecida com as impressoras térmicas. Aliás, na pesquisa eu descobri que antigamente a gente sempre falava qual é o nome daquela fabricante de impressora laser? Technotronics. Parecido. Tektronix. Tektronix. Tektronix agora da Xerox. A Xerox comprou. Porque as impressoras a laser era a série Phaser, hoje Xerox tem um monte de Xerox Phaser. São as Tektronix. Pois é. Hoje em dia a impressora usa porta USB ou rede, padrão Ethernet, ou rede sem fio. A minha em particular funciona com rede sem fio. Tá lá me olhando ainda. Algumas impressoras ainda dão suporte a ASCII ou ASCII-P das antigas matriciais. Algumas sim, mas é difícil achar. Mas descobrir quais, né? Tem que ver com uma maneira de descobrir como, né? As impressoras hoje em dia na prática são um computador que também imprime, então começou isso me lembra nos meados dos anos 90, as WinPrinters, que era um dispositivo que apenas recebia uma imagem do padrão da GDI do Microsoft Windows e só jogava papel, não processava nada. Então quem fazia o papel pesado era o driver. Hoje em dia elas têm até servidor web, né? A minha tem servidor web, eu consigo digitalizar a coisa direto pelo navegador. Eu até atualizo o firmware da impressora pelo navegador. A minha só está conectada pelo Wi-Fi graças ao WDS e tudo faz remoto. Mas tem muita impressora hoje em dia com servidor web, como você falou. Inclusive com os recursos como, por exemplo, a impressora te manda e-mail dizendo tá acabando o toner, compra aí pra mim, vai. Não, a HP já tem o link pra você comprar na loja, né? Compra pra mim. Só clicar aqui que já é só botar o número do cartão, literalmente. Algumas pessoas vão citar que a gente não falou da Lexmark. A Lexmark tá meio fora do nosso ponto de corte, mas não custa nada comentar, né? Que a Lexmark, na verdade, ela era a divisão que fabricava impressoras da IBM, citada mais acima. E a divisão de teclados também. Era a grande fábrica de teclado, mouse e impressoras. A IBM, naquela grande organização lá do carinha da Nabisco, eu lembro o nome dele? No nosso ponto de corte, né? Começo da década de 90. Lou Getzner, sabe se tá por aí? Lou Getzner. Então, uma das coisas que eles fizeram foi separar manter a fábrica de teclado e mouse em Lexington, mas eles pegaram a divisão de impressoras de Lexington e venderam. E assim surgiu a Lexmark. Mas teclado e mouse foi vendido depois, porque a patente hoje em dia pertence à Unicomp. Eles foram vendendo tudo em picadinho. O HD foi para Hitachi, desktop foi para Lenovo e depois por aí vai. Não, depois ela deu a parte de servidores para Lenovo e por aí. Então, assim, por isso que vocês estão estranhando que a Lexmark não foi citada nesse episódio. Ela foi um pouco além do nosso ponto de corte. E para fechar, a grande tirinha do Matthew Inman, o The Oatmeal, quando ele compartilha conosco todo o ódio que ele sente pelos instrumentos infernais vindo do inferno, que servem tão somente para tornar nossa vida um inferno. Grande comentário dele sobre impressora. Mas, precisamente, as matriciais já te tinham. Gente, vale a pena ver essa tirinha, é muito engraçado. Basicamente, eu só vou ler o título. Por que eu acredito que as impressoras foram enviadas do inferno para nos tornarmos miseráveis? Vale a pena ler. E eu tenho certeza que vocês concordarão conosco e concordarão com o Oatmeal nessa. Alguns inclusive recomendarão o pôster, né? Aliás, se algum dos nossos 17 ouvintes ainda não leu, nós vamos colocar no show notes. Fim da história. Vale a pena. E assim chegamos no final da impressão? Chegamos. Olha, sem acabar o toner, sem acabar a tinta, sem o papel atolar. Mas a gente premia o modo econômico, mais econômico possível, né? Com lápis e papel ao maço. Então, falando nisso, alguém já foi ver sobre o gerador automático de pauta? O gerador automático de pauta está imprimindo a pauta agora e diretamente num mimeógrafo. E neles a gente pode confiar. E quem providenciou o álcool como mimeógrafo? Não, usamos querosene mesmo. Tá bom saber. Vamos ficar todo no chapadão. Por aí. Gente, primeiro episódio da 11ª temporada do Retro Computaria. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não nos responsabilizamos sobre o ódio que vocês acabaram despertando sobre as suas impressoras. Acredite, ele é mútuo e nós também compartilhamos desse ódio. Então, por hoje é só e nos vemos então
no próximo episódio. Até mais. Bom, impressora, melhor não tê-las, mas se não tê-las, como saber? É isso, a gente volta, sei lá com o quê, porque essa impressão, cara, eu não aguento mais essa impressão dando pau, bicho. Tchau. Então, gente, até mais. Eu vou continuar girando a manivela do mimeógrafo aqui e torcer para sair alguma coisa. Pelo menos eu espero que vai sair alguma coisa. Dá o teu recado aí. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Ninguém é obrigado a ouvir merda. Timex Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria não tem preço.